Estados Unidos tem reunião agendada com líderes da Groenlândia e da Dinamarca para essa quarta-feira e já anunciaram que vão tomar a ilha por bem ou por mal. Mas existe uma outra estratégia colocada por trás que pode fazer com que a Groenlândia até seja incentivada a pertencer aos Estados Unidos. É uma estratégia que ninguém está falando e que pode acontecer no futuro próximo. Vai lembrar que, graças a essas reclamações do governo Trump, alegando, por exemplo, que militarmente a Europa deixou a Groenlândia muito frágil, sendo protegida por dois cachorros e um trenó, temos o Reino Unido e a Alemanha anunciando sim o reforço militar do Ártico, o posicionamento de tropas, não só eventualmente contra inimigos estrangeiros, mas também contra o inimigo que era o antigo aliado, Estados Unidos, anunciando que não vai abandonar a ilha. Vai lembrar que há um grande ceticismo em relação ao futuro da OTAN, até de antigos aliados do governo Trump, como por exemplo Giorgia Meloni. Será que teremos uma invasão dos Estados Unidos? Se vocês querem entender um pouco mais sobre esses assuntos, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado. Já se inscreve no canal, deixa lá e compartilha esse vídeo, que o professor Ricardo conta muito com a sua ajuda. Belezinha? Pessoal, presta bastante atenção que o Cambly, maior e melhor plataforma de inglês online do Brasil, é parceiro aqui do canal e está me ajudando demais a eu melhorar o meu inglês, principalmente na parte da conversação. Eu estou falando de uma plataforma online que você pode marcar as aulas de acordo com a sua conveniência e com o meu cupom eu estou falando de preços com 60% de desconto, partindo de R$ 37 por mês. Tem aulas em grupo, aulas individuais, você pode fazer no horário que você quiser, pode ser aulas, por exemplo, nível básico, avançado, mais nível profissional, nível pessoal. Cara, é sensacional, tá? Curto ali, vou deixar para vocês ó, o QR Code destacado na tela e utilizando o meu cupom 2026 Ricardo Marcílio, você tem acesso a condições muito especiais. Tamo junto? Bora lá pro vídeo, pessoal. Seguinte, como eu trouxe para vocês na introdução, de fato, a gente vem discutindo como os Estados Unidos estão interessados cada vez mais na Groenlândia. Algumas declarações do Trump ontem, acho que aumentaram bastante essa retórica, ele colocando, por exemplo, que ele precisa muito da ilha, porque é isso que psicologicamente ele sente. E, de fato, as informações dão conta que as opções vão desde vias militares até vias econômicas. Os americanos anunciaram que podem oferecer uma proposta de 10 mil a 100 mil dólares para cada um dos habitantes. Estamos falando de pouco mais de 50 mil habitantes, ou seja, não seria um valor tão inviável assim para os potenciais que a Groenlândia pode oferecer. É uma região super estratégica, próximo do Ártico. Com o degelo do Ártico, a gente tem novas rotas comerciais sendo criadas. A China, por exemplo, estabeleceu recentemente uma nova rota com a Europa, passando pelo Ártico, que encurta 40% do tempo de deslocamento, tornando o custo, claro, mais baixo, né, tornando o frete muito mais barato, tornando a China, claro, muito mais competitiva. Lembrando que os chineses são os principais inimigos dos Estados Unidos, pelo menos do ponto de vista econômico. E o Trump, claro que feriria ou está ferindo o direito internacional, fazendo essas ameaças contra a Groenlândia. Mas ele falou no passado recente que ele não respeita o direito internacional, que o que vale para ele, o que baliza as suas ações, é a sua própria moral. Professor, mas existe o risco de um esfacelamento da OTAN. A gente tem declarações, por exemplo, da Giorgia Meloni, do Friedrich Merz, de lideranças europeias, alegando que uma ameaça contra um membro da OTAN, sendo que é uma aliança supostamente de defesa, de coordenação, de aliança militar, pode causar ruptura. Pois bem, pode mesmo. Eu diria que palavras do John Bolton, que já foi conselheiro de segurança do próprio Trump, elucidam bastante essa questão. O Trump poderia matar dois coelhos com uma cajadada só. Anexa a Groenlândia, região super estratégica, pela presença de rotas comerciais, de minerais estratégicos, exploração de petróleo e gás, uma posição que deve ser cada vez mais visada do ponto de vista militar. Vai lembrar que não é novo esse anseio dos Estados Unidos dominarem a Groenlândia. O próprio Harry Truman, antigo presidente dos Estados Unidos pós-Segunda Guerra Mundial, ele fez uma proposta de compra da Groenlândia, na época recusada pela Dinamarca, mas conseguiu em troca a instalação de bases militares que até hoje existem no território. Ou seja, a Groenlândia é sim estratégica. E o que os americanos estão colocando é que se eles não tomam, segundo Trump, né, se eles não tomarem a Groenlândia agora, a Rússia e a China o farão, porque existem submarinos, destroyers, os americanos querem um acordo de um jeito fácil, mas teremos a ilha de um jeito ou de outro.
mais uma vez criticando a presença militar dos europeus em um território tão estratégico, falando: sabe qual que hoje é a defesa da Groenlândia? A gente está falando de dois cachorros e um trenó, ou seja, uma área tão importante sendo muito mal defendida. Professor, e é verdade? Eu diria que assim, né? Rússia e China nunca demonstraram nenhum tipo de anseio militar. A própria Dinamarca e os líderes europeus falam que é mentira, que eles não querem dominar aquele território. Os Estados Unidos cada vez mais utiliza questões históricas. Os americanos falam, durante a Segunda Guerra foram os americanos que defenderam, mas a Dinamarca não aceitou, né? Que os Estados Unidos tivessem soberania. Você pega, por exemplo, Nuuk, que é a capital da Groenlândia, está muito mais próximo de Washington do que exatamente de Copenhague, ou seja, das capitais de Estados Unidos e Dinamarca. Então, os argumentos militares, argumentos econômicos e até mesmo históricos sendo utilizados pelas lideranças dos Estados Unidos. E é claro que a Europa começa a se preocupar, porque, de novo, cara, imagina se algum tipo de ação militar é feito contra um território europeu, contra a Dinamarca, que é uma histórica aliada. Além de colapsar a OTAN, expõe uma fragilidade dos europeus que não conseguem se defender. Por isso, além de um plano que foi anunciado na semana passada, que está sendo desenvolvido pela Dinamarca, pela Alemanha e pela França, tivemos o anúncio, segundo a Bloomberg, que dois países vão liderar o processo de instalação de bases militares e tropas no território: Reino Unido, Alemanha e, claro, né, a própria Dinamarca, que está interessada no processo. Vai lembrar ah, ah, que Vale lembrar que é uma estratégia de segurança não só da Groenlândia, mas também de reforço de posições do Ártico. Os europeus estão preocupados porque as atividades militares realmente estão aumentando. Por exemplo, se a gente pega o Mar Báltico, que está muito próximo da região do Ártico, os europeus alegam que a Rússia pratica guerra híbrida, cortando, por exemplo, cabos submarinos. Você pega o Mar do Norte, uma região super estratégica também para a exploração de petróleo entre Noruega e Reino Unido, além, claro, das trocas comerciais, posições militares. Então, mais uma vez, né, acho que você mata dois coelhos com uma cajadada só, porque você aumenta a sua presença na Groenlândia, e se teoricamente o risco são os russos e chineses, a presença de tropas europeias eventualmente coibiria ações desses dois países. E, claro, aumenta a presença militar em um território que está sendo cada vez mais visado por essa guerra híbrida. Só que a grande questão é que os Estados Unidos colocam que a Rússia e a China não temem a Europa, que os Estados Unidos e a China temem os Estados Unidos. Até colocando que uma OTAN sem os Estados Unidos é uma OTAN que não tem a mínima serventia. Ou seja, os europeus precisam dos americanos. Até a Giorgia Meloni, né, deu uma declaração polêmica, entre aspas, engraçada, colocando assim: então quer dizer que a OTAN não é nada sem os Estados Unidos? Interessante. Então nós europeus devemos fazer o quê? Fechar todas as bases americanas? Romper o comércio ou simplesmente invadir os McDonald's? Fazendo uma espécie de sátira, né? Uma espécie de provocaçãozinha aí em relação aos Estados Unidos. Mas é fato, né? Porque eu diria que assim, há uma relação de mútua dependência. Os Estados Unidos aumentando o seu hard power, a sua influência militar, isso vem desde a Guerra Fria no continente europeu, e claro que a Europa também depende. Cara, querendo ou não, você pega países como Itália, como a Turquia, como a Alemanha, tem suas posições militares não convencionais, ou seja, armas nucleares, lideradas pelos Estados Unidos. Vai romper completamente essa capacidade de influência americana? O documento estratégico dos Estados Unidos coloca isso para jogo, colocando que a Europa não é mais uma prioridade, e sim a Ásia e principalmente a América Latina. Cara, independente dessas questões, teremos uma reunião que vai acontecer na quarta-feira entre líderes da Dinamarca e líderes da Groenlândia, que vai ser liderada pelo Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, em que os americanos vão colocar opções. Penso eu que a primeira opção não vai ser por vias militares, e sim com base em negociação. A grande questão é que hoje a chefe de governo da Dinamarca, a Mette Frederiksen, ela está numa posição muito contrário a esse imperialismo, a essas ameaças que os americanos vêm fazendo ao território da Groenlândia. E ela foi enfática. Ela falou que não vai fazer concessões em valores fundamentais, que a ilha não está à venda. E aí, ela mesma que falou que isso poderia colapsar a OTAN, que a Dinamarca ou os europeus com certeza sairiam da aliança em uma eventual agressão dos Estados Unidos. Mas é aí que mora talvez uma estratégia bem inteligente dos Estados Unidos. Por quê? Quando a gente fala da população da Groenlândia, apenas 6%, pesquisas recentes indicam isso, desejam uma anexação junto aos Estados Unidos. Ou seja, não querem fazer parte do território americano. Isso não quer dizer que eles queiram pertencer
a Dinamarca. Desde 1953, quando a Groenlândia virou um território conjunto à Dinamarca e não mais uma colônia, e pós anos 2000, quando foi conferida maior independência à ilha, as grandes reclamações da Groenlândia é que a Dinamarca não respeita a cultura, não respeita os valores, não respeita os povos originários que residem na Groenlândia. Então, os anseios separatistas eles são cada vez maiores. Se você tem grande parte da população que não gosta de pertencer à Dinamarca, e a gente tem a primeira-ministra falando: a ilha não está à venda, a ilha pertence à Dinamarca, nós que vamos dominar esse território. Sabe o que está acontecendo? Principalmente partidos de oposição, pô, como assim? A Dinamarca falando em nosso nome? Não, não. A Groenlândia se autodetermina. Então, talvez seja até uma tática do próprio governo Trump causar esse racha, essa maior insatisfação da Groenlândia e pertencer à Dinamarca, e aí com uma eventual racha desses dois territórios, é muito mais fácil você negociar somente com a Groenlândia do que com a Groenlândia pertencente à Dinamarca. Além do que, claro, essa Groenlândia independente teria muito menos força política para resistir contra uma possível incursão militar, contra anseios aí imperialistas econômicos, do que a eventual Groenlândia que pertence à Dinamarca, que está na União Europeia, que está na OTAN, e tem uma conjuntura, uma coordenação muito maior com os líderes europeus. Ou seja, uma tática que os americanos estão utilizando, eu diria que não é nova, até mesmo pelos europeus. Dividir para conquistar, dividir para aumentar a sua presença no território. E aí, galera, será que no final das contas os americanos vão conseguir a Groenlândia? Por vias militares ou vias pacíficas, hein? Deixa aí nos comentários, quero saber sua opinião. No mais, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e tchau, tchau.